O sol brilhava sobre o Rio São Francisco quando Domingos Montagnier mergulhou para um momento de descanso que jamais voltaria. Minutos depois, ele desapareceu nas águas, deixando um silêncio mortal que pairou sobre a equipe e toda a nação. Mas o que parecia um acidente comum escondia segredos obscuros, sussurros entre amigos e familiares e um pacto de silêncio capaz de destruir vidas. Enquanto a tristeza tomava conta, sombras de mistério começaram a surgir, revelando que por trás da perda de um ícone da televisão havia forças silenciosas moldando o destino de quem ele mais amava. O que realmente aconteceu naquele mergulho fatal? Por que alguns segredos nunca foram revelados e quem se beneficiou com o silêncio imposto após sua morte? Ao longo desta história, vamos desvendar camadas de mistério, intrigas e decisões que mudaram para sempre a vida de Daniela Castro e da família de Domingos Montagnier, até chegar à verdade chocante que poucos ousaram contar. Prepare-se para descobrir a história completa, que ninguém teve coragem de revelar até agora. Inscreva-se e dê um curtir neste vídeo, para que o YouTube o compartilhe com mais pessoas. Dê um super thanks, se puder, ou comente o que mais te surpreendeu. Naquela tarde quente de setembro, o cenário ao redor do Rio São Francisco parecia tranquilo, típico das paisagens do Nordeste brasileiro, onde a natureza costuma transmitir uma sensação de calma e beleza quase hipnótica. A equipe da novela Velho Chico estava concentrada em gravações intensas havia dias, registrando cenas que exigiam esforço físico e emocional dos atores, já que a produção buscava retratar a força da vida ribeirinha com realismo e profundidade. Entre um intervalo e outro, era comum que parte do elenco aproveitasse o calor para buscar alívio nas águas do rio, algo que parecia natural para quem passava tantas horas em locações externas. O ambiente naquele dia não indicava perigo evidente para quem observava de fora, mas moradores locais sabiam que o rio escondia correntes traiçoeiras em determinados trechos, com áreas onde a profundidade variava repentinamente, e a força da água podia surpreender até pessoas acostumadas a nadar. Enquanto isso, nos bastidores da produção, o clima era de dedicação total ao projeto, pois a novela vinha conquistando altos índices de audiência e era considerada uma das obras mais importantes da televisão brasileira naquele período, reunindo um elenco experiente e uma equipe técnica reconhecida por seu compromisso com a qualidade artística. O trabalho exigia longas jornadas sob o sol forte e pequenos momentos de descanso eram vistos como essenciais para manter o ritmo das gravações, especialmente em regiões onde as temperaturas elevadas aumentavam o cansaço físico. Naquele mesmo instante, longe dali, milhões de brasileiros acompanhavam diariamente a trama exibida em horário nobre, criando uma conexão emocional com os personagens e com as paisagens que apareciam na tela, muitas vezes inspiradas nas margens do próprio rio, que se tornaria o centro de uma tragédia inesperada. Quando as primeiras informações começaram a circular entre membros da produção e moradores da região, o sentimento inicial foi de preocupação silenciosa, pois ninguém queria acreditar que algo grave pudesse ter acontecido em um ambiente aparentemente familiar para todos que trabalhavam ali. O passar dos minutos trouxe uma sensação crescente de urgência, com equipes sendo mobilizadas e pessoas tentando entender a dimensão do ocorrido, enquanto a notícia ainda não havia alcançado o grande público. Ao mesmo tempo, a rotina da cidade próxima começou a ser impactada pela movimentação incomum, com veículos de apoio chegando ao local e profissionais se organizando para iniciar buscas, demonstrando que a situação era mais séria do que se imaginava nos primeiros instantes.
Conforme o tempo avançava, o clima ao redor do rio mudou completamente, substituindo a tranquilidade inicial por um silêncio carregado de tensão, no qual cada segundo parecia pesar mais do que o anterior. Para aqueles que estavam presentes, a sensação era de incredulidade, como se fosse difícil aceitar que um momento simples pudesse se transformar em um acontecimento tão dramático. O impacto emocional começou a se espalhar lentamente, primeiro entre os colegas de trabalho que acompanhavam a situação de perto e depois entre profissionais da emissora que recebiam atualizações em tempo real. À medida que as horas passavam, a esperança de um desfecho positivo era mantida por muitos, sustentada pela confiança nas equipes de resgate e pelo desejo coletivo de que tudo não passasse de um susto. Entretanto, a atmosfera que se formava ao redor daquele episódio já indicava que a realidade seria difícil de enfrentar, deixando marcas profundas na memória de todos que acompanharam os acontecimentos desde os primeiros momentos, transformando aquele dia em um marco que jamais seria esquecido por quem viveu ou assistiu ao desenrolar dessa história. A jornada artística de Domingos Montagnier foi marcada por escolhas corajosas e por uma disposição constante de aprender com cada experiência vivida ao longo dos anos, algo que ajudou a moldar não apenas o profissional que se tornaria conhecido do grande público, mas também o ser humano admirado por colegas, amigos e fãs. Nos primeiros anos de sua formação, o contato com o universo circense lhe ensinou a importância da precisão corporal, do equilíbrio, da resistência física e da disciplina, habilidades que exigiam treinamento rigoroso e repetitivo, muitas vezes sob condições desafiadoras e com recursos limitados, mas que se transformaram na base de sua expressividade e presença em cena. A convivência com artistas itinerantes ampliou sua visão de mundo, pois cada apresentação ocorria em um lugar diferente, diante de públicos variados, exigindo adaptação constante, sensibilidade para compreender as reações de cada espectador e capacidade de improvisação. Elementos que mais tarde se tornariam marcas reconhecidas em sua atuação, conferindo naturalidade e autenticidade aos personagens que interpretava. Esse ambiente estimulava a criatividade, resiliência e aprendizado contínuo, e cada experiência proporcionava lições sobre trabalho em equipe, respeito à diversidade e conexão emocional com a plateia. À medida que sua experiência crescia, ele se envolveu com grupos teatrais que valorizavam a expressão corporal e a narrativa visual, explorando histórias profundas e emocionantes que buscavam provocar reflexão e emoção no público, consolidando sua habilidade de transmitir sentimentos complexos com sutileza. Esse período foi essencial para desenvolver disciplina mental e emocional, pois o teatro exige concentração intensa e comprometimento com cada detalhe da cena, desde a postura e movimentação em palco até a entonação das falas e a interação com outros atores. Com o passar do tempo, sua reputação como artista dedicado e íntegro começou a se espalhar entre profissionais do meio cultural, abrindo portas para novas oportunidades, desafios mais complexos e colaborações que ampliaram ainda mais sua bagagem artística. Quando surgiram convites para atuar em televisão, ele já possuía uma base sólida construída ao longo de anos de trabalho consistente, o que lhe permitiu adaptar-se rapidamente ao ritmo exigente das produções televisivas, respeitando prazos, cenários e a dinâmica de gravação, sem perder sua autenticidade ou presença marcante. Em novelas como Cordel Encantado e Salve Jorge, demonstrou versatilidade, carisma e capacidade de criar personagens memoráveis, conquistando a atenção do público por meio de interpretações que transmitiam emoção genuína, proximidade com a realidade e empatia com cada situação dramatizada. Ao longo dessas produções,
Tornou-se evidente que sua forma de atuar era resultado direto das experiências acumuladas desde os tempos de estrada, onde cada apresentação representava uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional, moldando sua sensibilidade, ritmo e capacidade de improvisação. O reconhecimento gradual do público e da crítica consolidou sua posição entre os artistas mais respeitados do país, e sua participação em Velho Chico marcou um momento de maturidade artística, no qual demonstrou domínio técnico, profundidade emocional e sensibilidade para construir personagens complexos, realistas e envolventes, capazes de deixar marca duradoura na memória de quem assistia. Nos bastidores, colegas frequentemente relatavam que sua postura era sempre respeitosa, colaborativa e inspiradora, criando um ambiente de trabalho harmonioso, motivador e seguro para todos, fortalecendo vínculos de confiança e amizade que iam além das câmeras. Sua forma tranquila de lidar com desafios profissionais e pessoais revelava maturidade emocional, equilíbrio e responsabilidade, qualidades que reforçavam sua liderança silenciosa e o respeito conquistado entre todos que conviviam com ele. Fora do ambiente artístico, valorizava momentos simples ao lado da família, cultivava amizades sinceras e mantinha uma rotina discreta, evitando exposição desnecessária e priorizando relações autênticas, mostrando que seu caráter íntegro acompanhava sua dedicação profissional. Essa combinação de talento, disciplina, dedicação e humildade fez com que sua imagem fosse associada a valores positivos, inspirando admiração não apenas pelo desempenho nas telas, mas também pelo modo como conduzia sua vida pessoal e interagia com o mundo. Naquele período da tarde, o ritmo das gravações havia sido intenso desde as primeiras horas do dia, exigindo concentração e energia de todos os envolvidos na produção da novela Velho Chico, que era reconhecida por valorizar cenários naturais e por utilizar locações reais que refletiam a cultura e a paisagem do interior brasileiro. O ambiente ao redor do Rio São Francisco era marcado por uma beleza natural impressionante, com margens extensas, vegetação típica e águas que, à distância, transmitiam uma aparência serena e convidativa, criando a sensação de que se tratava de um espaço seguro para momentos de descanso após um dia de trabalho exigente. No entanto, moradores da região costumavam relatar que o comportamento do rio podia mudar rapidamente, pois certas áreas apresentavam variações bruscas de profundidade e correntes ocultas que se tornavam perigosas para quem não conhecia bem as características daquele trecho específico. À medida que o tempo passava naquele dia, a movimentação ao redor começou a chamar a atenção de pessoas próximas, especialmente quando pedidos de ajuda começaram a surgir, e a urgência se tornou evidente para todos que estavam por perto. A resposta inicial envolveu a mobilização de profissionais treinados para lidar com situações de emergência, incluindo equipes de resgate acostumadas a enfrentar condições difíceis em ambientes aquáticos, demonstrando rapidez e organização na tentativa de localizar o ator Domingos Montanher o mais breve possível. Durante esse período, a tensão emocional aumentava entre colegas de trabalho e testemunhas, que acompanhavam cada tentativa de busca com esperança e apreensão, aguardando notícias positivas que pudessem indicar que a situação teria um desfecho favorável. O cenário que antes transmitia tranquilidade passou a ser dominado por sons de comunicação entre equipes, movimentação constante de pessoas e um clima de expectativa silenciosa que tomava conta de todos ao redor. O esforço das equipes envolveu estratégias cuidadosas para examinar diferentes áreas do rio, levando em consideração fatores como velocidade da correnteza e possíveis deslocamentos naturais que poderiam influenciar o percurso dentro da água.
Enquanto isso, a preocupação se espalhava para além do local, alcançando profissionais ligados à produção televisiva e pessoas que recebiam atualizações sobre o andamento das buscas, criando um ambiente de ansiedade coletiva que crescia a cada minuto. O avanço das horas trouxe sinais de cansaço físico entre os envolvidos nas operações, mas também revelou determinação em continuar as buscas com atenção e responsabilidade, reforçando o compromisso de encontrar respostas o mais rapidamente possível. Quando finalmente surgiu a confirmação do desfecho trágico, o sentimento predominante foi de choque e tristeza profunda, pois muitos ainda mantinham esperança de que a situação pudesse terminar de maneira diferente. A constatação técnica das causas reforçou a compreensão de que forças naturais podem representar riscos significativos, mesmo em locais aparentemente seguros, lembrando a todos que ambientes naturais exigem respeito e cautela constantes. A repercussão desse episódio ultrapassou o espaço físico onde ocorreu, espalhando-se por diferentes regiões e despertando reflexões sobre segurança em áreas naturais e sobre a importância de conhecer profundamente os riscos envolvidos em atividades aquáticas. O impacto emocional continuou a se manifestar nos dias seguintes, com relatos de solidariedade e mensagens de apoio surgindo de diferentes partes do país, demonstrando como acontecimentos inesperados podem unir pessoas em torno de sentimentos de empatia e respeito pela memória de quem marcou a vida de tantos. Após o trágico acontecimento envolvendo Domingos Montagnier, uma onda de questionamentos começou a se espalhar rapidamente, impulsionada pelas redes sociais e pelo interesse de fãs que acompanhavam diariamente sua carreira e sua trajetória artística, refletindo a intensidade da conexão emocional que o público desenvolveu com ele ao longo dos anos. Surgiram comentários sobre a segurança do local onde ocorreu o acidente, com pessoas tentando entender se era realmente um espaço adequado para banho e se fatores naturais do rio poderiam ter sido previstos por quem conhecia a região. Outros levantaram hipóteses sobre o conhecimento prévio de moradores locais sobre possíveis perigos, e essas reflexões deram origem a especulações que rapidamente ganharam força, criando um ambiente de desconfiança que parecia ampliar cada detalhe do ocorrido. Ao mesmo tempo, discussões mais profundas sobre medidas preventivas, responsabilidades e supervisão de atividades em ambientes naturais começaram a surgir entre internautas, profissionais do meio televisivo e especialistas em segurança, demonstrando como a combinação de interesse público e emoção pode gerar narrativas complexas e multifacetadas. Apesar de todo o burburinho, as autoridades responsáveis conduziram investigações formais e concluíram que não havia indícios de crime ou de qualquer tentativa de encobrimento, reforçando a versão oficial de que se tratou de um afogamento acidental causado pelas características naturais do rio. No entanto, mesmo com essas conclusões, a sensação de perda repentina e inesperada continuou a provocar impactos profundos, levando muitos a refletir sobre a fragilidade da vida e sobre a impossibilidade de se controlar todos os elementos de uma situação em ambientes naturais. A ausência de explicações detalhadas e de respostas que satisfizessem completamente a curiosidade do público acabou alimentando ainda mais o imaginário coletivo, permitindo que histórias e teorias circulassem e se fortalecessem, mesmo sem comprovação. Esse fenômeno é comum quando a morte de uma figura querida ocorre de forma súbita e inesperada, pois gera a necessidade de compreender o incompreensível e preencher lacunas emocionais que a realidade não explica de imediato. Comentários e relatos sobre o episódio continuaram a ser compartilhados por fãs e jornalistas,
refletindo a complexidade das emoções humanas diante de tragédias públicas e a forma como o coletivo busca significado em acontecimentos que muitas vezes não oferecem respostas simples. Ao mesmo tempo, especialistas em comunicação e comportamento social observaram que o impacto das redes digitais intensifica a velocidade com que dúvidas e especulações se espalham, criando um cenário em que a narrativa emocional se sobrepõe à análise factual, tornando a experiência de luto ainda mais coletiva e participativa. A sensação de vazio e a busca por compreensão transformaram o episódio em um ponto de reflexão sobre responsabilidade, segurança e empatia, destacando a importância de considerar aspectos emocionais e sociais em situações que envolvem perdas inesperadas. Mesmo com a confirmação oficial dos fatos, a memória do ator permaneceu viva na lembrança do público, e a discussão sobre o acidente reforçou a necessidade de diálogo aberto e respeitoso sobre prevenção de riscos e cuidado com ambientes naturais, enquanto a narrativa emocional continuava a ser construída por cada pessoa que sentiu a perda de perto ou acompanhou a trajetória do artista com admiração e carinho. A morte de Domingos Montagnier gerou um impacto profundo que ultrapassou os limites do público e da mídia, atingindo diretamente sua família, amigos próximos e colegas de trabalho, criando um vazio difícil de mensurar e uma sensação de perda que se espalhou de maneira intensa. Sua esposa e seus filhos tiveram que lidar com uma dor imensurável, enfrentando momentos de luto profundo, enquanto notícias sobre o ocorrido se propagavam pelo país, trazendo consigo uma mistura de incredulidade e tristeza coletiva. Nos bastidores da novela Velho Chico, a atmosfera transformou-se completamente, substituindo a rotina habitual por um clima carregado de pesar e silêncio, onde cada gesto e olhar demonstrava o impacto emocional da perda. A equipe inteira, incluindo atores, diretores, técnicos e auxiliares, sentiu o peso da ausência de alguém que era respeitado não apenas por seu talento, mas também por sua postura serena, colaborativa e afetuosa, e a cada instante tornava-se mais evidente o quanto ele fazia diferença na convivência diária. A emissora responsável pela produção da novela tomou uma decisão rara e simbólica, que refletiu o respeito pelo legado do ator, optando por não substituir seu personagem e mantendo sua presença na trama, transformando a narrativa em uma homenagem silenciosa que reconhecia o valor artístico e humano que ele havia deixado. Esse gesto repercutiu entre colegas e público, transmitindo uma mensagem clara de reconhecimento, carinho e admiração, ressaltando que a ausência física não significava a perda completa de sua influência e memória dentro da história e do ambiente de trabalho. Para muitos que conviveram de perto com Montagnier, a morte não representou apenas uma lacuna profissional, mas um impacto emocional profundo, pois ele era alguém que transmitia segurança, empatia e inspiração, criando vínculos duradouros que iam além da tela e do palco. A sensação de vazio entre os colegas refletia o quanto a presença do ator influenciava o clima de trabalho, estimulava a dedicação e fortalecia o espírito de equipe, e sua partida repentina deixou uma marca emocional que seria sentida por muito tempo. A maneira como cada pessoa processava a perda variava, mas havia consenso sobre a necessidade de honrar sua memória, mantendo viva a lembrança de sua dedicação, talento e caráter exemplar, enquanto se buscava apoio mútuo para atravessar momentos de sofrimento intenso. As mensagens de condolências e homenagens surgiram de forma espontânea, demonstrando solidariedade e respeito não apenas à família, mas também à trajetória de um profissional que conquistou espaço por mérito e autenticidade. A preservação de seu personagem na novela
foi vista como um símbolo de resistência à ideia de que sua contribuição poderia ser esquecida, garantindo que o público também tivesse a oportunidade de recordar e celebrar a história de alguém cuja vida e trabalho tocaram tantas pessoas. Ao longo dos dias seguintes, o clima de tristeza e reflexão permaneceu presente, fortalecendo laços de empatia entre colegas e fãs, que compartilhavam lembranças, relatos de convivência e sentimentos de gratidão, criando uma rede de apoio emocional que ajudava a transformar a dor em memória positiva e homenagem contínua. O legado de Domingos Montagnier, portanto, se manteve vivo não apenas nas cenas que gravou, mas também na maneira como inspirou respeito, amizade e carinho por todos que tiveram a chance de conhecê-lo, reafirmando que sua presença marcante e seu comprometimento com a arte deixaram marcas indeléveis que ninguém poderia apagar. Mesmo após o episódio trágico que interrompeu sua vida de forma abrupta, Domingos Montagnier continua sendo lembrado com profunda admiração e respeito, consolidando-se como uma referência ímpar entre os atores de sua geração, alguém que conseguiu construir uma carreira sólida através da dedicação, do esforço contínuo e de uma paixão genuína pela arte, características que transpareciam em cada personagem que interpretava e em cada projeto cultural em que se envolvia. Sua trajetória profissional ultrapassou os limites da televisão e das novelas, alcançando o teatro, o circo e outras manifestações artísticas nas quais ele deixou marcas indeléveis, transformando espaços culturais em cenários onde seu talento e criatividade podiam ser plenamente apreciados, ao mesmo tempo em que inspirava colegas e jovens artistas a valorizar o rigor, a disciplina e a autenticidade como pilares da atuação. Muitos lembram não apenas do desempenho impecável diante das câmeras, mas também da forma humilde e respeitosa com que se relacionava com todas as pessoas ao seu redor, demonstrando consideração por fãs, colegas e membros das equipes de produção, criando uma reputação de integridade e gentileza que se tornou parte de sua identidade pública e pessoal. O impacto de sua perda ressoou profundamente, pois serviu como um lembrete cruel sobre a fragilidade da vida e a imprevisibilidade do destino, mostrando que momentos aparentemente simples podem se transformar em acontecimentos que mudam para sempre a história daqueles que ficam e que testemunham. Sua memória continua a exercer influência sobre todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo, seja por meio de suas performances artísticas, seja por sua postura ética e generosa, inspirando reflexões sobre a importância de valorizar cada instante e de reconhecer a profundidade das relações humanas. O reconhecimento de sua carreira e legado não se restringe apenas a admiradores ou ao público televisivo, mas se estende a críticos, colegas e estudiosos da arte que constantemente citam seu nome ao discutir dedicação, versatilidade e comprometimento com a expressão artística verdadeira. A lembrança de Domingos Montagnier permanece viva também na forma como a sociedade observa e homenageia talentos que deixam uma marca duradoura, servindo como exemplo de que o sucesso é fruto da combinação entre talento natural, esforço constante e sensibilidade para compreender e respeitar o trabalho coletivo. Sua passagem pelo circo e pelo teatro, experiências que moldaram sua presença cênica e disciplina, continuam a ser citadas como elementos que contribuíram para a singularidade de sua interpretação, permitindo que cada papel que desempenhava tivesse uma autenticidade difícil de reproduzir. Além disso, sua maneira de lidar com a fama e a atenção do público sempre foi marcada por simplicidade e equilíbrio, evitando exageros e mantendo uma conexão genuína com aqueles que o admiravam, reforçando a percepção de que sua grandeza não estava apenas na arte que produzia, mas também na pessoa que era fora das câmeras. O legado deixado por Montagnier
se manifesta diariamente em lembranças, homenagens e estudos sobre sua carreira, perpetuando sua influência e consolidando-o como um símbolo de excelência e humanidade na atuação. Para fãs, colegas e profissionais do meio artístico, ele representa não apenas um talento inigualável, mas também a prova de que integridade, dedicação e paixão pela arte são capazes de criar memórias e inspirar gerações. A forma como sua história continua sendo contada evidencia que Domingos Montagnier transcendeu a condição de ator, tornando-se um exemplo de vida, dedicação e respeito, cuja presença ainda é sentida através das lembranças, das narrativas que circulam sobre sua trajetória e das homenagens que celebram sua contribuição cultural. Seu nome permanece presente em debates sobre atuação, ética profissional e impacto cultural, servindo como inspiração para quem busca compreender que a arte é também um reflexo da personalidade e da conduta de quem a pratica. Mesmo diante da dor e da saudade que sua partida deixou, a memória de Domingos Montagnier segue viva, lembrando a todos da importância de valorizar cada momento, em cada relação e cada oportunidade de exercer a criatividade de forma sincera, ética e comprometida, transformando seu legado em uma referência que jamais será esquecida e que continua a tocar a vida de milhões de pessoas que reconhecem nele não apenas um ator talentoso, mas um homem íntegro, dedicado e inspirador, cujo impacto se perpetua muito além de sua existência física. O destino de Domingos Montagnier prova que nem tudo é como aparenta e que segredos podem abalar famílias inteiras. Se essa história te prendeu, no próximo vídeo vamos explorar outra tragédia real, cheia de mistérios que chocaram um país inteiro.